Não vou votar no Lula porque ele roubou. Meu amigo, eu não votaria no Lula e em nenhum esquerdista, mesmo se eles fossem honestos. Mesmo se eu tivesse a certeza absoluta de que um candidato esquerdista não roubaria R$1, eu jamais votaria num candidato de esquerda. E a explicação tá clara e vista nessa emparedada que o William Vac deu no Lula. Curta, comente, se inscreva, companheiros, pois no vídeo de hoje você vai... Ficou boa a imitação? Meu filho não gosta não quando eu imito Lula. Você vai entender porque a política econômica da esquerda é sempre um desastre. Bora para mais um vídeo. Primeiro, vamos ver o trechinho da entrevista que o Lula concedeu ao William Vac, em que o William Vac detona, arrebenta, passa o trator no Lula. Não tem problema você ter uma dívida se você tiver capacidade de fazer essa dívida para fazer investimento e não para fazer custeio. Deixa eu te falar, se eu não acreditasse nisso, eu não estava sendo candidato a presidente da República. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor teve 2 mandatos, depois veio Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu 2º mandato. As propostas, são os números, eu não vou brigar com o IBGE. Mas me dê os números. Não, os números são. O senhor passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo Dilma. Não é verdade. Essa não é verdade. Ok, a gente checa. O que eu quero descrever, para lhe mostrar. O que eu quero descrever sabe? E a partir daí lhe perguntar é o seguinte. A ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. Ou seja, a fórmula aparentemente não funcionou. O senhor vai insistir nela? Deixa eu te contar uma coisa. No começo do vídeo eu disse que não votaria no esquerdista nem se o candidato da esquerda fosse honesto. A questão é que, em primeiro lugar, honestidade é algo que não existe muito no mundo da esquerda. E eu explico. Essa galera é historicamente ateia, eles não creem em Deus. E se você não crê em Deus, não há certo ou errado. Afinal, não há ninguém lá em cima transmitindo valores absolutos. Se não há Deus, quem determina o que é certo? Cada um faz o que dá na telha, como na época de Juízes, em que o texto bíblico declara que por não haver rei, cada um fazia o que achava mais reto. Então, para um esquerdista não há certo ou errado. Certo é tudo aquilo que contribui para a implantação do ideal comunista, socialista, ou melhor ainda, certo é tudo aquilo que nos leva ao poder, que os leva ao poder. Errado é tudo aquilo que os atrapalha de chegar ao poder. Nesse sentido, mentir, como Lula já alegou que fez e faz sempre, é normal. Comprar a Câmara através do mensalão, usar a Petrobras como um gasoduto para desviar dinheiro em nome do nobre projeto de ajudar os pobres e comprar um sítiozinho também, porque ninguém é de ferro, né? Tudo isso é permitido, nada é errado, pois o ideal é tão puro, não é? Ajudar os pobres. Quem pode ser contra ajudar os pobres? Então, um esquerdista pensa assim, não há certo ou errado, a única coisa certa é fazer de tudo para implantar o seu regime e chegar ao poder. Mas imagine que encontrássemos um esquerdista que não rouba R$1. Mesmo assim, não dá para votar nesses caras, pois as ideias econômicas deles são um desastre. E, via de regra, está resumida na frase do Vac. A ideia de que o Estado seria o grande indutor do crescimento. Foi isso que tomou conta do PT e toma desde sempre. Como o próprio Vac disse, essa ideia foi um desastre. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil durante o governo PT, afirmou William Vac. E o Vac deu um número como exemplo para mostrar essa tragédia, essa política voltada para criar o superávit primário, ou seja, criar, né, mascarar os números, deixando de pagar a dívida e assim, né, parecer que estava tudo bem. Então, como que você... Seria mais ou menos o seguinte, olha, você entra R$10.000 na sua conta, mas sai 20 mil de despesa. Mas aí você não paga as despesas e fica parecendo que tá tudo no azul. Então é isso que o Vac está dizendo, né? Vocês, essa política de criar o superávit primário, enfim. Mas o Vac continuou dizendo que 3,5% de superávit primário no começo
e depois eles terminaram na era do governo Dilma com déficit de 4,5. Então, o Lula disse que esse número era um número mentiroso, o mesmo Lula que disse que mente sobre números, né? Ele que está acostumado a mentir. Enfim, a ideia do Estado como grande responsável, como um agente de crescimento foi um desastre, sim. Foi no Brasil, na Venezuela, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. É um toque de Midas do avesso, em que tudo que toca apodrece. Isso, o Estado gerenciando a economia, é uma definição de socialismo na prática, como explica o autor de O Livro Politicamente Incorreto da Esquerda e do Socialismo. O governo dirige a economia como um todo, e assim ele está resumindo aí o que seria socialismo na prática, o governo dirigindo a economia como um todo. E o autor explica que quanto mais controle do governo na economia, mais socialismo, quanto menos controle, menos socialismo. Um ex-socialista austríaco disse o seguinte: o problema do capitalismo são os capitalistas. O problema do socialismo é o socialismo. Ou seja, por mais nobre que um socialista pudesse vir a ser, a ideia socialista em si, do governo controlando tudo, é um fracasso. Com o Lula no poder, a gente está sempre flertando com o perigo de se tornar a Venezuela, mesmo que ele não roube R$1. Pois, como disse Milton Friedman, se o Estado fosse responsável pelo deserto do Saara, faltaria areia em 5 anos. E por que isso acontece? Há alguns motivos, como incapacidade desses planejadores centrais, tão distantes de nós, né, saber a necessidade do povo, o desejo do povo. Outro motivo que explica por que o Estado, como grande agente para trazer prosperidade e controlar a economia, que isso nunca costuma dar bem, isso tem a ver com a ausência de responsabilidade. Quando o Estado é o investidor, é ele que toma conta, acontece o seguinte: se um agente público, o político, faz um negócio e dá errado, o que acontece? Nada. Ele cria o seu elefante branco ali, aquele negócio inútil, e vai embora, e a dívida fica com outro. Se você é um empresário, entretanto, e você faz um investimento e dá errado, você quebra. Quando uma empresa estatal vai mal, o Estado envia a conta para mim e para você. Quando você, empresário, faz burrada, você quebra. É claro que o estadista está muito mais confortável para criar estádios para a Copa do Mundo em lugares que nem há um time profissional de grande porte para trazer gente ao estádio, né? Ele não está nem aí, porque depois esse estádio vai ficar ali dando prejuízo. Ele não está nem aí, porque depois de 4, 8 anos ele vai embora e a dívida fica com outro. Você já ganhou algum dinheiro fácil, assim, sem esforço? Qualquer que seja o meio, quando o dinheiro não sai do seu suor, você tende a não ser tão responsável com ele. Essa é a essência do Estado como condutor econômico do país. Aquela montoeira de dinheiro nas mãos de um político que não suou para tê-lo e nem será responsabilizado caso ele perca. Tudo isso é uma receita para o fracasso. Olha, eu gosto sempre de contar um exemplo para mostrar que, no final, quem faz as coisas somos nós. O governo é bom quando ele é como um juiz de futebol, um bom juiz de futebol, que nem aparece. Quando o juiz quer dar uma de atacante e ele se responsabiliza pela vitória de um time, a desgraça sempre acontece. Então, deixa eu dar um exemplo que eu sempre dou para falar e mostrar o quanto que somos nós, o povo, os únicos que podem de fato trazer prosperidade e levar o país à frente. E o exemplo é um povo que construiu uma ponte em Barra Mansa. Veja a matéria. Após esperar por 2 décadas que a prefeitura de Barra Mansa construísse uma ponte ligando os bairros de Nova Esperança e São Luís, moradores da região se mobilizaram e conseguiram resolver o problema em 1 mês. Que coisa espetacular! E o mais interessante é o seguinte: a ponte tinha sido orçada pelo Estado, pela prefeitura, em 270 mil. O povo fez com 5 mil, gente, pelo amor de Deus. Então, ô Lula, nós brasileiros somos trabalhadores, nós não queremos esmola, não queremos política de ajuda assistencial constante em que você nos mantém refém. Tá, tudo bem, tem alguns vagabundos aí que gostam da miséria e se contentam com uma esmola, desde que não precisem trabalhar, mas tem um monte de gente que quer apenas que vocês, o Estado, saiam do nosso caminho e nos deixem trabalhar, pois no final, o único que de fato pode nos tirar da pobreza é Deus abençoando o suor do nosso rosto. Quando vocês, Lula, se assumem como pai dos pobres, é de fato isso que vocês fazem, geram um monte de pobres. Eu resumiria assim um esquerdista. Um esquerdista desonesto é alguém que pega o nosso dinheiro e não devolve porque ele enfia o dinheiro no bolso. Um esquerdista honesto é aquele que pega o nosso dinheiro e não devolve porque é incompetente. Ele não sabe gerir o que não é
dele. Mas a questão é essa. Ambos, tanto o esquerdista honesto e o desonesto, têm na sua raiz a ideia de que nós não podemos nos virar sozinhos, de que eles são os inteligentes que sabem gerir melhor os nossos recursos do que nós mesmos. Por isso que eu nunca voto no esquerdista. É a questão de liberdade. Eu tenho que ficar com o que eu produzo e ninguém melhor do que eu para gerir as minhas finanças. No final, o papo de o Estado tomar conta de tudo para livrar os pobres das mãos gananciosas dos capitalistas, na prática, é luta por controle. Sim, debaixo das vestes puras do amor ao pobre, há o desejo por controle. E quando o governo controla tudo, é dono de tudo, nós, o povo, nos tornamos escravos. Quanto maior o Estado, menor o povo. Basta lembrar do exemplo bíblico do Egito. Quando o Egito, sob a liderança de José, se tornou enorme e dono de tudo, o povo se tornou escravo de Faraó. É por isso que eu jamais votarei no esquerdista. Um esquerdista é incompetente e ama o controle, o que nos expõe sempre ao risco de andarmos algemados, pegando o resto de comida no lixo.